Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, passa Coríntios, Gálatas, Efésios. Você vai encontrar lá a carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. Quem está com o coração aberto para receber a palavra? Amém. Capítulo 3, irmãos, capítulo 3. Aleluia. Filipenses capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga espera. Eu vou esperar. Glória a Deus. Capítulo 3, nós vamos ler os versículos aí. Eu queria que você me ajudasse, lendo, ouvindo, procurando compreender, já na leitura, a maravilhosa exposição do apóstolo a esta igreja que estava em Filipos. O que Paulo vai aconselhar, na verdade, a epígrafe diz que é uma exortação, né, do apóstolo, para que cada um daqueles crentes pudesse ter cuidado com os maus obreiros, né, e cultivar em si mesmos o fruto do Espírito. Então isso aqui, essa narrativa que vocês vão ler comigo de forma compartilhada, é o conselho de um dos maiores pastores da história, um dos maiores conselheiros aí da história da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Então vamos ler responsivamente, vamos ler aí o capítulo 3 de forma responsiva. Versículo 1: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vocês. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa diferente, de outra forma,
também Deus vô-la revelará. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você diz amém. Tome assento, me ouça por alguns minutos, preste bem atenção no que você vai ouvir, reflita no que você acabou de ler, porque essa palavra pode transformar a sua vida, a minha vida, nos alimentar nessa noite, para que nós possamos ter uma semana aí abençoada, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que você leu nessa carta de Paulo aos Filipenses, você pôde perceber, por isso eu fiz questão de você ler junto comigo, a preocupação desse pastor, desse apóstolo, desse conselheiro, desse orientador, desse profeta, desse mestre, em relação a esse povo, a essa igreja que estava em Filipos. Ele vai, já chegando no final da carta, ele escreve o capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, vai escrever o 3, vai terminar lá no capítulo 4. Ele vai dizer aqui no 3, como vocês leram comigo, ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. E ele vai dizer assim: não me aborreço, ou seja, não me incomodo de escrever as mesmas coisas. Paulo estava dizendo que em algum momento ele já tinha dado essa orientação para aquela igreja, porque pelo que lemos aqui, ele está dizendo: eu não me aborreço de falar as mesmas coisas. O apóstolo estava dizendo para esta igreja: eu já falei sobre isso com vocês, mas eu não tenho nenhum problema, eu vou repetir. Essa é a função que o pastor tem na igreja. Eu estou aqui há 30 anos, repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, como é que nós como igreja devemos nos comportar. Quem está aqui comigo, por exemplo, agora eu estive lá com a nossa irmã Magnólia, que foi como uma pessoa que sempre buscou os conselhos do pastor. Ela já está aqui mais de 25 anos. É um tipo de exemplo que quantas mensagens já ouviu aqui sobre o comportamento da igreja, o pastor orientando, o pastor dizendo como deve se comportar, qual deve ser o teu testemunho perante a sua comunidade, perante a sua família, enfim. Então Paulo está dizendo mais ou menos isso. Eu sei que eu já falei sobre esse assunto, mas eu não tem problema, eu vou repetir. E ele vai dizer exatamente isso, irmãos: continuem se regozijando em Deus, continue se alegrando. Ele começa falando isso: continue se alegrando no Senhor. E eu vou falar novamente sobre esse assunto, diz Paulo, para que vocês estejam seguros. Olha aqui, irmãos, aqui a gente vai, escute isso aqui. Se você não der um pulo dessa altura, não se preocupa não. O importante é que você entenda o que eu vou lhe dizer em nome do Senhor. Paulo está dizendo: eu vou repetir a mesma coisa, porque eu sei que se vocês entenderem o que eu vou falar, vocês estarão seguros. De quê? De quê? Por isso
o texto precisa ter contexto. Seguros de que Paulo vai começar a descrever os perigos. Então Paulo disse: eu vou repetir, eu vou falar novamente. Por quê? Porque tem perigo. Qual o perigo? Aí ele começa: guardai-vos dos cães. Ele está falando de cachorro, animal? Não. Vírgula. Guardai-vos dos maus obreiros. Opa, então ele não estava falando do povo de fora, ele estava falando do povo de dentro. Os cães não era de fora, era de dentro. Ele estava falando isso, se regozijem, mas eu preciso falar novamente. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: bem, eu expliquei, eu ensinei, eu orientei, mas vai aparecer no meio de vocês pessoas que se dizem ser, parecem até que são, tem capa de que são, mas eles estão aí para destruir tudo que eu ensinei para vocês. Eu ensinei a coisa certa, mas vem esses obreiros e começam a ensinar tudo errado. Paulo estava diante aqui de dois extremos. Quais? Os libertinos e os radicais. Se você estudar história, você vai poder entender o que eu estou lhe dizendo. Paulo estava diante de dois grupos que tinha dentro desta igreja. O grupo para o qual ele estava falando, que ele estava tentando segurar, salvar, manter imaculados. Mas esse mesmo grupo estava no meio dos cães e falsos obreiros. Quem? Os extremistas da libertinagem e os extremistas do radicalismo. Quem eram os extremistas do radicalismo? Eram aqueles que eram tão zelosos pela lei, que eles prezavam mais a lei do que o amor ao próprio Deus. Eram os críticos de plantão, eram os corretíssimos da igreja, e para eles todos os demais não prestavam. Mas o problema é que essa radicalização deles, eles não tinham um pingo de misericórdia, de compaixão, de amor por ninguém. Eles eram os fariseus. Paulo estava dizendo: cuidado com essa corja, cuidado que eles podem falar uma palavra e te destruir, te derrubar. Então Paulo estava dizendo: eu estou preocupado com vocês, porque tem esse tipo de gente aí dentro. E o outro extremo era o libertino. O que é o libertino? É aquele que para ele nada é pecado. Para um, tudo é pecado, tudo é pecado. Para o outro, nada é pecado. E a nossa geração não é diferente. Quando a gente não tem cuidado, eu posso ficar aqui 60 anos pregando, mas se em uma oportunidade você distrair-se e der ouvido a esse tipo de extremistas, você perde tudo aquilo que eu ensinei para vocês aqui. E a gente vê isso ao longo dos anos, e eu preciso falar isso aqui. Pastor, o senhor agora liberou tudo. Eu nunca escutei a minha boca abrir aqui para dizer que está tudo liberado. Mas por que fulana está andando assim, Beltrano está andando assim? Deve estar dando ouvido a esses extremos, que não tem mais nada a ver, que pode andar pelado, pode andar borrado, pode andar de qualquer jeito, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Não foi aqui que ele aprendeu isso, não foi isso que eu ensinei.
O que eu ensinei é que tem que ter moderação. Se tu é crente, nasceu de novo, você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Está dormindo ou está me ouvindo? É isso. Então Paulo está dizendo, eu ensinei, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, porque parece que aquilo que eu falei não está fazendo efeito. Vocês estão dando ouvido aos extremos. Quer dizer, eu gasto minha vida inteira para ensinar vocês a andar no caminho da luz, na presença de Deus, na santidade, no temor de Deus, no amor de Deus, no bom comportamento, no bom testemunho. 30 anos ensinando, aí chega um ou outro e diz assim, tem nada a ver, isso não é assim não. E aí você vai por água abaixo. Paulo está dizendo isso aqui para a igreja. Pode dizer, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros, cuidado com aqueles que querem preservar a circuncisão, porque tinha essa questão também. Paulo, e ele vai dizer isso aqui no contexto, ele vai dizer, em relação à circuncisão eu entendo bem, porque eu era zeloso por extremo da lei. Só que Paulo vai dizer, eu conheci um homem chamado Jesus, e quando eu conheci esse homem chamado Jesus, e você vai ver, ele descaracteriza tudo dele. Ele descaracteriza tudo, porque ele vai dizer assim, ó, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos mais na carne. Ele vai dizer, ainda que também podia confiar. Aí ele vai começar a dizer aqui, ainda que eu também podia confiar. Aí ele vai dar o currículo da vida dele. Qual é o currículo da vida de Paulo? Está aqui nos versículos seguintes. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai dizer, por que eu? Está aqui o currículo de Paulo. Qual é o currículo de Paulo em relação a isso? Está aqui, ó, circuncidado ao 8º dia, cumpridor da lei, porque ao 8º dia tinha que se circuncidar. Ele circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ó, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Por quê? Porque era zeloso por extremo. Esse meu currículo é completo em relação a isso. E ele vai continuar dizendo assim, ó, segundo o zelo, por ser tão zeloso pela lei, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Olha o que Paulo está dizendo, eu não falhava uma vírgula da lei. O cara chegar a dizer isso, quanto à lei, eu não tinha nada que me condenasse, eu era irrepreensível. Encheu o peito, disse, se vocês podem, eu muito mais. Ele deu o currículo dele. Só que olha aqui que ele vai dizer assim, ó, verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo Jesus. Todo esse meu currículo, tudo isso que eu era, não valeu de nada. Aleluia. O que passa a valer é agora que eu conhecia o Senhor. O que passa a valer é agora que eu conheci a verdade. E ele vai continuar, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Quando eu achava que eu era, quando eu pensei que eu era, Jesus chegou no meu caminho e disse, Paulo, tu não é nada. E ele vai chegar a esse ponto e dizer assim, pelo conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Esterco. Tudo que eu achava que eu era, que eu tinha, que eu possuía, tudo isso para mim não vale nada. Sabe por quê? Paulo completa dizendo, para que eu possa ganhar a Cristo. Você já abriu mão de alguma coisa na sua vida?
Você já abriu mão de alguma coisa na sua vida? Você abriu mão por amor a Cristo? Então levante a tua mão e diga graças a Deus. Porque Paulo disse, eu tinha tudo, eu era consideradíssimo, eu tinha uma moral elevada perante todos os legalistas. Porém, quando eu encontrei Jesus, ele disse, Paulo, não é nada disso que tu está fazendo, você vai fazer desse jeito que eu estou falando agora. E aí Paulo diz, agora sim, eu fui esclarecido. E Paulo vai falar isso aconselhando a igreja, e ele vai dizer, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. Eu fazia pela lei, eu era amargo, era duro, era arrogante, egoísta, mas agora eu conheci o amor de Deus. E Paulo vem dizendo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo está dizendo, eu tenho que seguir o padrão dele. Se eu seguir o padrão dele, eu vou morrer com ele, mas eu vou ressuscitar com ele. Paulo vem falando isso, se eu morresse na lei, eu estaria perdido, mas se eu morro nele, pela morte dele, eu alcanço também a ressurreição com ele. E ele vai dizer, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Aí ele vai ser muito humilde, aí ele vai quebrar, aquele Paulo orgulhoso, vaidoso, vai quebrar. Verso 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Ele disse, eu ainda não alcancei, mas eu continuo prosseguindo para o alvo. Você talvez não tenha alcançado, como eu também não alcancei, mas uma coisa você não pode, é parar. Você não pode desistir. Você não pode entregar os pontos, você não pode dar ouvido às coisas externas, dizendo que você não é capaz, que você não vai chegar, que você não vai conseguir. Paulo está dizendo, olha, eu agora só ouço a voz dele, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo, eu caminho, eu vou em frente, pela fé. E ele vai dizer novamente, se dirigindo à igreja, 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me do quê? Das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Se você ficar pegado às coisas que passaram, olha para cá, eu vou te fazer lembrar, sabe de quem? Da mulher de Ló. Quem lembra da mulher de Ló? Ela sentiu um vazio quando saiu de Sodoma, e a ordem era, sai e não olhe para trás, porque o diabo quer te atrair pelas coisas que você vivia no passado. Ei, vou repetir, o diabo quer te atrair pelas coisas que você vivia no passado, aquilo que te dava prazer na carne, aquilo que te dava prazer e não tinha limitações, você não era proibida nada, você fazia o que queria da sua vida. E o diabo está dizendo para você olhar para trás. Olha para trás. Você era livre, você tinha liberdade, você não tinha que ficar vivendo de regras. Paulo está dizendo, não, agora sim eu sou livre. Agora eu sou livre. Aleluia, agora eu sou livre, eu fui liberto. Mas eu não vou olhar para trás. Eu quero esquecer das coisas que passaram, as coisas que me arrebentaram, que me acabaram comigo, as coisas que me prenderam no mundo. Eu não quero ter lembrança. Por isso a mensagem é, prossiga para o alvo. O diabo quer te atrair com coisas que passaram, te trazendo à memória que era prazeroso, que valia a pena. Paulo está dizendo, não, eu vou seguir em frente, eu vou deixar as coisas que ficaram para trás, eu vou caminhar em diante. E ele vai dizer assim, prossigo para o alvo. Diga, prossigo para o alvo.
Catuca teu irmão, diga assim: entendeu o que é alvo? Diga: teu alvo não é olhar para trás. Teu alvo é olhar para cima, teu alvo é olhar para Ele, teu alvo é olhar para o céu, o teu alvo é a nova Jerusalém que Deus preparou para nós. Irmãos, há um novo céu e uma nova terra, está na palavra, está escrito. Jesus já foi preparar. João 14, vou preparar, e se for virei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Ei, catuca teu irmão de novo, me ajuda. Fala assim: ó, tem um lugar para você lá. Fala assim: não passa essa chave para ninguém não. Fala: ninguém pode ter a cópia dela. Aleluia. O diabo quer que você olhe para trás. Quando você olha para trás, você perde o tempo todo, você retrocede. E tu não foi chamado para retroceder, tu não foi chamado para olhar para trás, tu não foi chamado para ficar parado no tempo. Você foi chamado para caminhar. Eu fui chamado para caminhar, eu fui chamado para vencer, para avançar, para lutar, para até me ferir, até me machuco. Choro, dói, entristece, rasga o coração, dói demais dessas coisas, mas preciso continuar. Eu não posso parar. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar. Aleluia. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Fala para o teu irmão: tem prêmio. Fala: tem prêmio. Prêmio está aqui, pelo prêmio da vocação de Deus, pelo soberano prêmio da vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos o quê? Perfeitos. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos, ó: pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Paulo está dizendo: não tem como sentir coisa diferente. Se estamos aprendendo a mesma coisa, o mesmo ensinamento, o mesmo evangelho, não tem como um ser deprimido, o outro ser oprimido, o outro ser... Não, nós temos que sentir a mesma alegria, o mesmo regozijo, a mesma fé, a mesma esperança, sentir a mesma presença do Espírito Santo aqui em nosso meio. Eu sou templo, eu sou casa, eu sou morada, e eu não vou sentir diferente, eu vou sentir igual. Paulo está dizendo: nós que já alcançamos, aleluia, a perfeição, sintamos o mesmo. E ele vai dizer: e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Por quê? Porque o evangelho é para todos, o amor é para todos, a graça é para todos, o Espírito Santo é para todos que crê, que aceitam, que se entregam. E ele vai dizer assim: mas naquilo a que já chegamos, mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Atenção aqui que eu já chego no final. Paulo está dizendo: agora que estamos maduros, agora que já alcançamos a perfeição, ou seja, aperfeiçoados pelo ensinamento da palavra, Paulo vai dizer assim, no versículo 16: mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma, e sintamos o mesma regra. Como é que pode uma igreja que tem um ensinamento padrão, um anda de um jeito, o outro anda do outro, um faz uma coisa, o outro faz outra? Como é que é isso? Isso é coxa de retalho? Nós estamos fora da Bíblia? Nós estamos fora da orientação bíblica? Paulo está dizendo: agora que vocês já aprenderam, já tem tempo de casa, já não são neófito, então todo mundo tem que sentir a mesma coisa e andar exatamente conforme foi orientado que ande. Não tem um ditado no mundo que diz que o pau que bate em Chico bate em Francisco? A regra que é para um é para o
outro. Quem está entendendo até aqui? E por que a gente ainda vive dizendo isso não pode, não toque nisso, não toque naquilo, não coma isso, não coma aquilo, não use isso, não arranque aquilo, não corte ali, não... Por que ainda isso? Se a gente já aprendeu, se a gente já está ensinado, se a gente está orientado, se a regra é a mesma para todo mundo. Sede também meus imitadores, meus irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo está dizendo, eu estou ensinando, eu estou mostrando a vocês, eu estou dando exemplo, então tenham cuidado, ande conforme tem que andar. Esse exemplo é para, porque Paulo está dizendo, eu sou perfeito, não, ele está dizendo, eu procuro, agora que conheci a Jesus, cumprir o mandamento do Senhor Jesus, e isso eu estou ensinando para vocês. Então pelo menos, no mínimo, façam o que eu estou ensinando. Eu sou o líder de vocês, eu não quero ver vocês se perderem, eu não quero ver vocês embaraçados no juízo final. Honrem a liderança que vocês têm, ame a palavra que o líder passa para vocês, extraídas da Bíblia. E aí Paulo vai dizer assim, sabe por quê, irmãos? E a gente encerra, versículo 18, porque muitos há, do que muitas vezes vos disse, olha só, Paulo, olha aqui de novo, ó, Paulo falando isso aqui, muitas vezes já falei com vocês. Eu fico imaginando Paulo, eu fico imaginando, olha o que ele escreve, porque muitos há, dos quais muitas, olha que está escrito, muitas vezes vos disse, e agora também digo, ele está dizendo de novo, eu repito para vocês, eles choram que são inimigos da cruz. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Paulo está dizendo para a igreja, que eu estou orientando vocês a andar na regra, a andar na doutrina, a andar no ensinamento, a fazer o que eu estou falando para fazer, porque vocês estão correndo perigo. Tem inimigos da cruz chorando no meio de vocês. E ele vai dizer aqui, cujo fim é a o fim deles é a perdição. E aí eu pergunto para minhas ovelhas, quer ir pelo fim que eles vão? Vocês querem acompanhar esse tipo de coisa? Vocês querem viver dessa maneira? Essa liberdade que vai vos levar para uma perdição eterna? Paulo está tendo essa preocupação com a igreja, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Estou dentro da igreja, esse tipo de gente aqui não é do mundo não. Paulo não está falando do vizinho dali não, daqui, dali não. Paulo está dizendo, está no meio de vocês, está aqui, mas são carnais, está aqui, mas só pensa nas coisas terrenas. Eles não incentivam vocês ao céu de jeito nenhum. Eles só pensam nas coisas daqui, receba o que é daqui, tome o que é daqui, pegue o que é daqui, viva o que é daqui. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer, aleluia, as coisas daqui vão perecer, vão passar, os prazeres aqui são efêmeros, eles vão cessar, mas aquilo que tem lá em cima, a Bíblia diz, permanece para sempre. Aleluia. Então nem todo mundo que diz ser é, repita comigo, nem todos que se dizem ser, de fato são. Aleluia. Eles estão em nosso meio, mas se deixar no corredor aqui, no corredor ali, ou numa esquina daqui ou dali, eles tiram você do alvo, eles tiram você da regra, eles tiram você da obediência, ele enche a tua cabeça, ele bota comichão nos teus ouvidos, e você vai dando ouvido dizendo, ah, é verdade, não precisa mais aquilo não, já foi época, agora já passou, o tempo são outro. Mas Deus nesta noite nos chama para dizer, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros, cuidado com os pessimistas e carnais. Aleluia. Quem quer entrar no céu ainda? O céu ainda tem porta estreita e o caminho ainda é apertado.
E eu encerro aqui. Olha que coisa linda. Mas a nossa cidade, aleluia, oh glória. Paulo está orientando o povo, exortando a igreja para um caminho de glória. E Paulo vai encerrar dizendo: mas a nossa cidade, diga comigo, a nossa cidade está nos céus. Irmão, sério mesmo, você acredita em céu? Sério, você está aqui na igreja, você acredita em céu mesmo? Paulo está afirmando aqui o que o mestre falou. Aleluia, nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Catuca mais uma vez esse crente, diga assim: ele vem, ele vem, ele vem, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. A Bíblia diz: é no abrir e piscar de olho, ante o toque da última trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, juntamente conosco seremos transformados, e juntamente com ele subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Oh, aleluia, oh, aleluia. Pega a mão desse crente, pode pegar que o vírus já está vencido. Pega a mão dele e diga assim: o céu tem uma cidade linda que espera a igreja. Orama surebecai, não perca essa esperança, não perca esta fé, não perca esta alegria. E Paulo encerra, e eu quero encerrar com você aqui. Ele diz assim, verso 21, oh glória, que transformará, Jesus vai nos transformar, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Gente, espera aí, fica de pé para me encerrar aqui. A palavra de Deus está dizendo: Deus vai chegar um momento que Jesus vai romper esse céu vai ser rompido, conforme diz Apocalipse. Esse céu vai se abrir, ele montado no seu cavalo branco, levante o que binaia, levanto que massa, ela suramahai, ele virá, e a igreja vai subir. Antes de subir, esse teu corpo esbelto, malhado, gordinho, preto, branco, magro, bonito, feio, cabeludo, careca, fedendo a sovaco, cheiroso no sovaco, saltinho alto, sandália baixa, chinelo de dedo. Acabou, já era. E eu não sei porque que tu é tão vaidoso, tão soberbo assim, tão narizinho em pé assim. Ei, olha para cá, eu vou encerrar. Lázaro era amigo de Jesus, sim ou não? Crente fiel, sim ou não? Sabe o que aconteceu com Lázaro? Mesmo sendo humilde, 4 dias depois a própria família disse: está fedendo. Duvido que tu fala para o teu irmão assim, ó: cuidado, basta 4 dias e tu começa a feder. 4 dias tu fede, 4 dias, já está morto e cheira mal. Isso porque era amigo de Jesus, hein? Teve um que foi pior, morreu comido de bicho, vivo. Quem é? Quem lembra? Quem? Morreu o quê?
Comido de... Não tem um corinho que fala: vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, se você não se dobrar. Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Se você adulterar, vai ser comido de bicho. Se você fornicar, vai ser comido de bicho. Vai ser... Se você for orgulhoso, soberbo, vaidoso, prepotente, vai ser comido de bicho. Vivo. Viu? Sabe de uma coisa? Resumindo aqui a história. Sede simples, humilde, esperando a volta dele. Porque está escrito aqui: ele transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Irmãos, queridos irmãos, vamos nos amar uns aos outros, vamos considerarmos uns aos outros, conforme o modelo de Cristo que nos orientou. Considere o seu irmão superior a você. Se preciso for, lave os pés do seu irmão. Seja simples e humilde, porque a humildade, irmão, aleluia, ela precede a honra. Quando você é humilde, Deus te honra. Quando você é humilde, Deus te honra. Quando você é humilde, Deus te honra. Eu vou repetir: quando você é humilde, Deus te honra. A vida é curta, precisamos nos amar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Reflita sobre isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A trombeta está soando. Feche os seus olhos. Meu nome irá chamar. Reflita sobre isso. O rei está voltando. Maranata.